Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai aprender como trabalhar com o recurso de multilinguagem no nosso aplicativo. Então a gente vai aprender a trabalhar com outros idiomas na nossa aplicação. Só que para a gente colocar o nosso app em diferentes países, a gente precisa traduzir as línguas do nosso aplicativo, ou seja, a gente precisa traduzir os textos que a gente tem na nossa aplicação para outras línguas, seja espanhol, inglês, francês, entre outras línguas aí que você pode adicionar no seu aplicativo. Então, nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como introduzir o recurso de multilinguagem no seu aplicativo para você poder distribuir a sua aplicação não só para o Brasil, mas distribuir a sua aplicação, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Canadá, para uma Espanha, para uma França. Você realmente expandir o seu aplicativo para diferentes países aí e conseguir ainda mais downloads, conseguir ainda mais público. Então vamos lá, eu criei aqui um projeto no Android Studio chamado de multilinguagem. Eu criei esse projeto em Java, mas pode ser em Java ou em Kotlin, funciona da mesma forma. E aí o que eu fiz? Eu vim aqui na minha atividade principal, a minha Activity Main.xml, eu criei um linear layout com orientação vertical. E aqui eu coloquei dois text view. E aqui eu coloquei dois textos de forma estática. Um se chama Seja Bem-vindo ao nosso canal de programação. E o outro texto eu coloquei Aprenda a criar aplicativos Android do absoluto zero. Eu executei a aplicação e basicamente esse é o resultado do nosso aplicativo. A gente tem dois textos. Seja bem-vindo ao nosso canal de programação e Aprenda a criar aplicativos Android do absoluto zero. Esses textos eles estão em português. Mas o que eu quero fazer? Quando eu mudar a linguagem do meu aparelho celular, automaticamente eu quero que esses textos eles sejam traduzidos para a língua local aí, né, do seu país. Só que para a gente conseguir fazer isso, esses textos eles não podem ficar de maneira estática. A gente precisa armazenar esses textos em um arquivo chamado strings.xml. Só assim a gente vai conseguir fazer a tradução para outras línguas. Então, primeiro a gente precisa fazer isso, porque aqui no nosso ActivityMain.xml a gente tem 3 warnings, né, que o Android Studio aponta para a gente. Se a gente clicar aqui em cima, a gente consegue visualizar. Primeiro aqui que tem ele fala, né, que tem uma declaração que não está sendo usada, a gente pode tirar. Eu posso tirar essa declaração, era um erro aqui que eu não sei por que estava aqui, mas enfim. E aqui a gente tem hardcode string, ou seja, a gente precisa definir esses textos em um arquivo de string, não simplesmente jogar esse texto de forma estática. Então a gente tem dois warnings aqui que a gente precisa resolver. Então a gente vai vir aqui no projeto, a gente vai acessar o diretório res, a gente vai vir aqui em values e aqui a gente tem o arquivo strings.xml. Então todos os textos da nossa aplicação a gente vai armazenar no arquivo strings.xml. A gente precisa realmente fazer isso. Isso aqui é boas práticas de programação. Então a gente vai criar uma string para o Seja Bem-vindo e uma string para o Aprenda a criar aplicativos. Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma string, que aqui eu vou colocar a chave, por exemplo, Seja Bem-vindo. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como bem-vindo mesmo. Bem-vindo. Deixa eu colocar aqui um underline, né? Bem-vindo com underline. E aqui eu vou copiar esse texto. Ó. Vou pegar esse texto aqui, vou dar um Ctrl X. E eu vou colar aqui na minha string bem-vindo. Eu vou criar mais uma string chamada de, sei lá, descrição. E aqui eu vou colocar essa descrição aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl X, vou copiar esse texto e eu vou colocar dentro da minha string. Beleza, eu criei uma chave e aqui o valor da minha string. Agora eu vou passar essa string de bem-vindo aqui para esse text view. Então eu vou utilizar o arroba string, já vai aparecer aqui o string bem-vindo, já vai aparecer o texto Seja Bem-vindo ao nosso canal de programação, porque a gente armazenou esse texto dentro da nossa string bem-vindo, e aqui a gente está passando a string bem-vindo para o nosso text view. Vamos fazer a mesma coisa para o próximo text view. Eu vou passar aqui uma string chamada de descrição e ele já vai capturar o texto
aprenda a criar aplicativos Android do absoluto zero. Beleza. Então, dentro do nosso strings.xml, a gente já conseguiu armazenar os nossos textos. Se a gente voltar aqui no nosso activity-main.xml, a gente não tem mais aqueles warnings, a gente já consertou todos aqueles avisos. Beleza, com os nossos textos armazenados em strings, a gente vai conseguir traduzir para outras línguas. Só que para a gente traduzir para outras línguas, por exemplo, o padrão aqui que a gente está utilizando é o português brasileiro. Eu poderia definir aqui os meus textos padrões como inglês. Eu poderia escrever esses textos em inglês e toda vez que a pessoa abrisse o nosso aplicativo, por padrão, os nossos textos iriam estar em inglês. Mas a gente está definindo o texto padrão como português Brasil. Agora eu quero traduzir esses textos para outras línguas. Para isso a gente precisa criar outros arquivos de strings, só que arquivos de strings separados para cada localidade, ou seja, para cada país. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui no diretório REST, vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em New e vai vir aqui Android Resource Directory. Vamos clicar aqui e a gente vai acessar o locale, que é a nossa localidade. Clicando em locale vai ter essas duas setinhas aqui para o lado, você vai clicar 2 vezes nela e aqui a gente vai conseguir visualizar todos os tipos de linguagem aqui, né? Todos os tipos de linguagem e as suas regiões. Então, por exemplo, a gente quer traduzir também para o inglês a nossa aplicação, a gente quer traduzir a nossa aplicação para o inglês. Então a gente pode vir aqui em Language e procurar o em de English. Quando a gente clica aqui em Language English, vai aparecer todas as regiões, né, todos os países que falam a língua inglesa. Você pode selecionar aqui Any Region, ou seja, todas as regiões que falam inglês, ou você pode escolher os países específicos na qual você quer traduzir. Eu recomendo você traduzir país por país, porque por mais que seja inglês, existe o sotaque diferente, por exemplo, na Austrália. A Austrália é diferente dos Estados Unidos, existe alguns sotaques, algumas traduções que são um pouco diferentes. Então, eu recomendo você trabalhar de forma individual. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui United States, ou seja, Estados Unidos. Eu vou traduzir aqui para os Estados Unidos. Então, eu vou clicar aqui English, USA, né? Estados Unidos. Vou clicar aqui, vou clicar aqui em cima, vou pressionar o Enter. E aqui eu vou acessar o módulo de projeto, né? A visualização de projeto. E a gente vai acessar aqui o app, src, main, res. E aqui a gente tem o arquivo values, que nesse caso vai ter o nosso string, que foi utilizado o padrão português Brasil. E aqui a gente vai ter o values do padrão aqui, né, inglês, values em USA, que é para os Estados Unidos. Então a gente vai clicar com o botão direito e vai criar um novo arquivo strings XML para ele. Então vou vir aqui, values resource file, e aqui eu vou criar um arquivo chamado de strings.xml. Vou pressionar o OK e automaticamente foi criado um arquivo strings.xml para a bandeira dos Estados Unidos, ou seja, a gente vai traduzir as nossas strings para o inglês. Então vamos voltar aqui para a visualização de Android. Quando a gente voltar aqui no values, a gente vai ter uma pasta chamada de strings, onde vai ter o nosso strings padrão, ou seja, com a tradução padrão, que nesse caso vai ser o português brasileiro, e a gente vai ter o strings com o padrão aqui dos Estados Unidos, né, o inglês. Então, para traduzir, a gente vai acessar aqui o strings.xml, que são os nossos textos que estão por default. Nós vamos copiar todas essas strings aqui, vamos dar um Ctrl C, e a gente vai passar para o arquivo de strings no padrão aqui em inglês, né, dos Estados Unidos. A gente vai colar exatamente, as strings lá, app name, bem-vindo e descrição, e a gente vai traduzir. Então vou pegar aqui esse texto multilinguagem, vou dar um Ctrl C, vou acessar aqui o Google Tradutor, vou colocar aqui no português e aqui no inglês vai ser multilanguage. Então vou colocar aqui multilanguage, vou pegar agora o seja bem-vindo ao nosso canal de programação, vou dar um Ctrl C. Vou colocar aqui no português e aqui a gente vai ter a tradução para o inglês. Vamos copiar aqui. Vamos jogar aqui. Lembrando que o Google Tradutor
ele não tem a tradução perfeita. Então é sempre bom você consultar com o professor de inglês, procurar outras traduções. O Google Tradutor às vezes ele erra na tradução, beleza? Vou pegar essa daqui, jogar aqui no Google Tradutor. Vamos traduzir para o inglês, vamos jogar aqui na nossa aplicação. Beleza, então aqui ó, eu já traduzi para o inglês. E agora eu vou criar também para o espanhol. Então eu vou criar mais um aqui, vou vir aqui no Res, vou clicar com o botão direito, New, Android Resource Directory, vou vir aqui em Loqueio e eu vou escolher agora a língua da Espanha. Então vou vir aqui, ó, vou procurar por ES de Spanish, então vou procurar aqui por ES de Spanish, né, que é a Espanha, todos os países que falam a língua espanhol. Então vou colocar aqui o país Espanha mesmo, vou pressionar o Enter, vou voltar aqui para a visualização de projeto e aqui foi criado um Veloz para a língua espanhola. Vou clicar com o botão direito, vou criar um novo arquivo chamado de strings.xml, vou pressionar o OK e já vai aparecer aqui a bandeira da Espanha. Vou voltar para a visualização de Android, aqui dentro de strings a gente vai ter o padrão, né, que é o português Brasil, Estados Unidos, e agora a gente vai ter um arquivo de strings que vai ser para a língua espanhola. Então a gente vai copiar novamente aqui, ó, essas strings para traduzir e vamos colocar dentro de resource aqui. Beleza, agora eu vou traduzir, vou pegar aqui o multilinguagem, vou vir aqui no Google Tradutor, vou escolher agora o espanhol, vou traduzir para o espanhol. Então vou colocar aqui ó, o texto em português multilinguagem e em espanhol vai ficar multilanguage, né? Multilinguagem, vai ficar mais ou menos isso. Vou clicar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o Seja Bem-vindo. Vou colocar aqui em português e vou verificar como é que fica em espanhol. Ó, em espanhol vai ficar dessa forma. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou pegar o Aprenda a Criar Aplicativos Android do Absoluto Zero. Vou copiar aqui, Ctrl C e vou jogar aqui. Beleza, feito isso, a gente traduziu o texto do nosso aplicativo, né, todos os textos do nosso aplicativo, para diferentes línguas. Que nesse caso a gente está utilizando aqui o espanhol da Espanha e o inglês dos Estados Unidos, mas eu posso traduzir para todos os países. Vai depender aí para qual país você quer disponibilizar o seu aplicativo. Feito isso, a gente pode executar o aplicativo para a gente fazer os primeiros testes. Beleza, acabei de abrir o aplicativo, então quando a gente abre, por padrão, os textos vão aparecer em português. Por quê? Porque a nossa string padrão ela é em português. Eu poderia definir a minha string padrão como inglês ou como espanhol. Você poderia fazer isso, mas nesse caso a gente manteve os nossos textos padrões como português. Então toda vez que a gente abrir a nossa aplicação, vai aparecer o texto em português. Porém, a gente traduziu os nossos textos tanto para o inglês dos Estados Unidos quanto o espanhol da Espanha. Para a gente visualizar isso daí, a gente precisa mudar a linguagem, né, do nosso sistema operacional Android. Então a gente vai vir aqui nas configurações do sistema, vai vir aqui na parte aqui, ó, de sistema, idiomas e entrada, e a gente vai mudar a parte aqui dos idiomas. A gente vai colocar, por exemplo, um inglês dos Estados Unidos. Então vou pegar esse aqui, ó, inglês dos Estados Unidos, e vou colocar como padrão. Colocando o idioma inglês como em primeiro, o nosso celular vai estar sendo traduzido para o inglês dos Estados Unidos. O nosso sistema operacional vai estar em inglês. Então agora quando eu abrir o aplicativo, ó, quando eu abrir o aplicativo, o meu aplicativo vai estar traduzido para o inglês, porque a gente mudou a linguagem do sistema operacional para inglês dos Estados Unidos. Então já vai aparecer Welcome to our Programming Channel, Learn how to create Android. Então já está tudo em inglês. É igualzinho aqui a tradução que a gente fez. Beleza? Se a gente trocar para o espanhol, então vamos supor que a gente esteja morando na Espanha. Então, com certeza, né, o nosso Android, o nosso sistema operacional, já vai estar configurado com a linguagem espanhol.
Então a gente vai vir aqui no sistema, vai trocar a linguagem para espanhol da Espanha. Então vou adicionar aqui, eu vou pegar aqui, ó, o espanhol da Espanha e eu vou passar ele como primeiro lugar aqui. Beleza, já foi traduzido para o espanhol. Então vou abrir o meu aplicativo novamente e ele já vai estar traduzido para o espanhol. Pode ver, ó, se a gente acessar, é exatamente o que a gente colocou aqui. Então a gente já conseguiu traduzir o nosso aplicativo para diferentes línguas. Então você já pode disponibilizar o seu aplicativo aí tanto para a Espanha quanto para os Estados Unidos. Você pode colocar diversas línguas e diversos países específicos, beleza? Essa é a maneira mais fácil de você traduzir o seu aplicativo. Você também pode mudar a linguagem do seu aplicativo dentro do aplicativo, ou seja, você, por exemplo, cria um spinner, dentro desse spinner vai ter uma lista com várias linguagens, sei lá, inglês, espanhol, francês, e você pode selecionar a linguagem que você quiser para trocar na aplicação. Você pode selecionar o idioma pelo aplicativo. Então é isso que a gente vai fazer agora também. Então o que eu vou fazer? Aqui na minha Activity Main, eu vou criar um botão, que eu vou para outra tela. Então eu vou criar aqui um botão. Vou definir com Match Parent Wrap Content. Vou colocar o texto aqui, por exemplo, segunda tela. E esse texto eu não vou nem trabalhar muito nele. Só vou colocar uma margem no topo de 20 dps. Ou melhor, vou colocar uma margem geral. Uma margem geral de 20 dps. E aqui eu vou colocar um ID nele, que a gente vai trabalhar nele, que eu vou chamar de BT segunda tela. Beleza, vamos criar a segunda tela aqui. Então vou criar aqui uma nova tela, uma atividade vazia, que eu vou chamar de segunda tela. Nessa segunda tela a gente vai colocar lá um spinner, que vai ter uma lista onde a gente vai poder trocar a linguagem da nossa aplicação. Beleza? É isso que a gente vai fazer basicamente. Tranquilo. Aqui na segunda tela, vamos só colocar o spinner. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou tirar esse XML redundante, eu vou trocar esse Constraint Layout por Linear Layout mesmo, para ficar mais fácil. Vou definir a orientação vertical. E aqui eu vou colocar um texto padrão, pode ser wrap content mesmo. Eu vou colocar um texto aqui, não vou nem colocar dentro de string, tá pessoal? Então vou colocar aqui, ó, selecione um idioma. Selecione um idioma. E aqui eu vou colocar esse texto com tamanho de, sei lá, 25 SP. Vou colocar uma cor dele padrão, preto. E eu vou colocar ele centralizado aqui. Deixa eu colocar aqui, Layout, Gravity, Center. Beleza, vou colocar aqui uma margem no topo de 150 dp. Embaixo dele eu vou colocar um spinner. Então eu vou criar aqui um spinner, que eu vou colocar ele aqui, sei lá, ele vai ser Match Parent, vou colocar 30 dp de altura, só para a gente visualizar isso daqui. Vou colocar uma cor de background nele aqui. Vou colocar uma cor do próprio Android, que é esse cinza escuro. Só para a gente ter uma visualização ali. Vou colocar uma margem geral de 30 dps. Beleza, apareceu um spinner aqui para a gente. Só para a gente ver ele ali. Vou definir um ID para esse spinner, que eu vou chamar de spinner underline linguagens. Beleza. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar evento de clique no botão para a gente partir da Main Activity para a segunda tela. Então aqui na Main Activity, vou criar aqui um objeto privado que vai ser um botão. Eu vou chamar de BT underline segunda tela. Segunda tela. Vou recuperar com Find View by ID, então botão segunda tela, Find View by ID, r.id. Segunda, né? Deixa eu ver, BT segunda tela, e vou colocar um evento de clique. Então BT segunda tela, Set on Click Listener, New
View OnClick Listener. Vou utilizar aqui o recurso de lambda, beleza. E aí eu vou criar uma intenção. Então eu vou criar uma intent chamada de navegar segunda tela. Eu vou instanciar uma nova intenção. Aqui eu vou passar o contexto atual que é this, ou seja, main activity. Aqui eu vou passar a tela na qual quero navegar, que nesse caso é a segunda tela.class. Eu vou inicializar a minha intenção utilizando Start Activity e eu vou passar a minha intenção que é navegar para a segunda tela. Beleza, ele já vai fazer a navegação da main activity para a segunda tela. Aqui na segunda tela eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a main activity por enquanto. Eu vou criar uma lista para esse spinner, então eu vou vir aqui no meu arquivo de strings. Cadê o arquivo de strings? Eu vou acessar o arquivo de strings aqui e eu vou criar um array de strings que eu vou chamar aqui de lista. Eu vou chamar aqui de lista linguagens, né? Linguagens ou de idiomas, sei lá, idiomas. Aqui eu vou criar as linguagens na qual quero mudar. Então a gente vai ter, por exemplo, o inglês. Vou dar um Ctrl D aqui. Eu vou mudar para o espanhol. E a gente vai querer mudar para o português brasileiro também. Então, português sei lá, português BR mesmo. Tá bom. Criei essa lista, né, para o nosso spinner. Vou vir aqui na segunda tela. Vou trabalhar no spinner. Então, o ID do nosso spinner é spinner linguagens. Então, vou criar aqui, né, um objeto para o meu spinner. Então, vou criar um objeto privado que eu vou chamar de spinner. Vou chamar de spinner linguagens ou idiomas, né? Pode ser idiomas, acho que é até melhor. Idiomas. Vou fazer a recuperação do ID, então vou pegar aqui meu spinner idiomas, recebe o método findViewById, r.id.spinner, eu coloquei linguagens, né? Vou colocar aqui idiomas para ficar melhor, idiomas, para ter um padrão, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um array adapter para pegar esse array de strings que eu criei aqui. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um array adapter, que eu vou passar para ele um char sequence, né? Eu poderia passar um objeto, mas eu vou passar uma sequência de caracteres. Eu vou chamar de array adapter e a gente vai receber um array adapter.createFromResource. Então aqui eu vou passar o contexto da minha atividade, nesse caso é a própria segunda tela, então eu vou passar aqui o this, que é o contexto da classe, e aqui eu vou passar o meu array de strings que eu criei aqui. Eu vou passar o array de strings para o meu array de adapter. Então eu vou passar aqui r.array, e aqui eu vou passar a minha lista de idiomas. Vou dar uma vírgula e aqui eu vou passar um layout padrão para o meu spinner, r.layout, e eu vou passar esse daqui, ó, support simple spinner dropdown item. Vou dar um ponto e vírgula. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu spinner de idiomas e eu vou utilizar o método setAdapter. Vou setar um adaptador para ele, que nesse caso vai ser o nosso array adapter, que já tem todo o tratamento aqui, né? Já foi pegado a lista de idiomas e já foi tratado o nosso spinner. Beleza, a gente também vai precisar definir um evento de clique nesse spinner, porque ele não escuta eventos de clique. Então eu vou utilizar aqui o nosso spinner idiomas. A gente vai utilizar o set onItemSelectListener. A gente poderia implementar uma interface aqui. Nesse caso eu não vou utilizar, porque eu só tenho um spinner, mas eu poderia fazer isso. E aqui eu vou instanciar um adapter view onItemSelectListener. Beleza, vamos executar o aplicativo só para a gente visualizar tudo isso que a gente fez. A gente fez bastante coisa aqui. Então vamos lá, estou executando o aplicativo novamente. A gente tem o botão aqui segunda tela. Quando eu clicar, eu já passo para a segunda tela, onde eu posso selecionar um idioma.
Então, por padrão, já vai aparecer o primeiro item da nossa lista, né, que nesse caso é o inglês, né, o item da nossa lista em inglês. Então, já vai aparecer aqui como padrão. E aqui eu consigo selecionar, por exemplo, para espanhol, português Brasil e posso voltar até para o inglês novamente. Beleza. Só que eu quero fazer uma coisa bem melhor aqui. Eu vou colocar aqui o idioma padrão, tá? Para a gente ter o idioma padrão também. Beleza, vai ter o idioma padrão, aí eu vou poder selecionar pelo inglês, espanhol ou português. Então, quando a gente selecionar aqui o inglês, a gente quer que as nossas strings fiquem todas em português. Todas as strings vão ficar em inglês, né? Quando a gente selecionar em espanhol, a gente quer mudar o idioma para a nossa aplicação para espanhol. A mesma coisa para o português BR. Beleza, para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui na segunda tela. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai criar um método. Então, vou criar um método aqui embaixo mesmo, que eu vou chamar de selecionar idioma. Então, a gente vai ter que ter um método para selecionar esse idioma. Nesse método, eu vou passar um parâmetro, né? Vou colocar entre parâmetro uma string, que nesse caso vai ser a nossa própria linguagem que a gente vai selecionar. Então, a gente precisa passar a linguagem para o nosso método selecionar idioma. Aqui eu vou utilizar a nossa classe locale, que vai pegar a nossa localidade atual, que eu vou chamar de localidade, e a gente vai instanciar uma nova localidade. E aí a gente vai passar a linguagem que vai vir através de propriedades aqui do construtor do nosso método. Essa linguagem vai ser passada pelo spinner, beleza? Vai ser passada para o construtor do método, que vai ser passada para a nossa classe locale, né, que é responsável pela localidade atual. Feito isso, a gente vai utilizar novamente o locale, ponto, e a gente vai selecionar qual que é a localidade default, que nesse caso a gente vai passar a própria localidade que vai ser selecionada, né, baseado na linguagem que a gente selecionou no spinner. A gente vai também passar um recurso do Android que vem do content.res, que é o resource. A gente vai criar um resource chamado de resource e a gente vai passar o contexto da classe, que nesse caso é o dis. Se você tivesse numa outra classe, você ia passar o context. Mas nesse caso, como a gente está numa atividade, a gente pode passar somente o dis. Ou segunda tela.dis. Nesse caso, só o dis já é necessário, já é o suficiente. Então, dis ponto, e a gente vai conseguir pegar o get resources, ou seja, ele vai pegar esse arquivo de recurso do sistema, que é o strings.xml. Todos eles, ele vai conseguir identificar. Depois a gente vai criar também uma configuração. Então eu vou criar aqui uma classe chamada de configuration, que vem do content.res também, chamado de configuration, que vai receber, né, o nosso resources, que já tem a configuração do resource, ponto get configuration. A gente vai pegar a configuração do resource. Depois a gente vai utilizar a nossa variável configuration e a gente vai selecionar a localidade, que nesse caso aqui é o locale, recebe a nossa localidade, nossa variável localidade. E por último a gente vai pegar o nosso resources, vai atualizar utilizando o update configuration. E aqui para atualizar, a gente vai atualizar a configuração, a gente vai atualizar também o nosso resources, resources.getDisplayMetrics. Então a gente vai conseguir fazer todo o processo de selecionar o idioma e mudar na nossa aplicação inteira aqui, utilizando esse método agora selecionar o idioma. Feito isso, aqui no spinner a gente tem o onItemSelect, ou seja, cada vez que eu seleciono um item aqui da minha lista, eu quero fazer uma ação baseado na posição. Onde é que está a posição dos itens do spinner, né, dos itens de lista? Está aqui, ó, nesse int i. Ele cria a posição chamada i, mas eu posso trocar para position. Então essa aqui é a posição dos itens da lista do spinner. E aqui eu posso utilizar
uma estrutura condicional if e posso fazer a seguinte validação. Se a posição for 1, né, porque a 0 vai ser o padrão, a gente não quer fazer nada do padrão. Se a posição for 1, a gente quer trocar o idioma da aplicação para inglês, certo? Então, se a posição for igual a 1, a gente quer trocar para inglês. Aí a gente vai pegar o nosso método selecionar um idioma e como ele espera uma string aqui no construtor do método, a gente vai passar a linguagem inglês. Para passar a linguagem inglês, a gente vai colocar o end English. Então a gente passou o valor em, né, para a nossa string, que nesse caso vai ser passado para a nossa linguagem, para o nosso bloqueio. Então a gente vai mudar o idioma da nossa aplicação para inglês. Certo, a gente vai colocar mais uma condição, se a position for igual a 2, quer dizer que a gente quer mudar para o espanhol. Então a gente vai mudar aqui, vai utilizar o método selecionar idioma e a gente vai passar para o construtor o valor ES, né, de espanhol. E a gente vai colocar aqui mais um else if. Se a posição for 3, a gente quer voltar para o português brasileiro. Então a gente vai colocar aqui, ó, selecionar idioma e vai colocar o PT. Ou seja, vai ser português Brasil, certo? Então a gente já consegue fazer tudo isso utilizando, nesse caso aqui, o método selecionar o idioma. Quando eu selecionar o idioma, eu quero voltar para a minha atividade anterior, ou seja, a minha main activity. Então, eu vou utilizar aqui uma intenção. Eu posso utilizar simplesmente o start activity, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente pode utilizar esse método aqui, start activity, eu posso criar uma nova intenção, posso passar o contexto atual que é this, e a atividade na qual quero navegar, né, quero voltar na verdade, que é a nossa main activity, que nesse caso é a main activity.class. Beleza? Vamos ver aqui que deu algum problema. Deixa eu colocar aqui, segunda tela, .dis, beleza. E aí eu vou fazer a mesma coisa quando mudar para espanhol, quero voltar para main activity. Quando eu selecionar o português, eu também quero voltar para main activity. Então vamos executar novamente e aí eu volto a explicar. Beleza, então a nossa aplicação ela está em espanhol, né? Porque a gente está utilizando a linguagem do sistema operacional em espanhol. Então vou clicar aqui na segunda tela. Lembrando que aqui não está espanhol, selecione um idioma, porque eu não guardei esse texto num arquivo string. Tem que deixar isso claro. Ele não vai mudar esse texto porque esse texto não está armazenado no strings.xml. Ele vai ter que estar armazenado nos três, tanto no português, no inglês dos Estados Unidos e no espanhol da Espanha. Então não vai mudar esse texto aqui. Inclusive, vamos até colocar ele dentro do strings.xml. Então, vou abrir aqui os três arquivos de string. Então, vamos lá. Esse é o primeiro string. Então, vou criar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, string. Eu vou colocar aqui selecionar idioma. Eu vou colocar aqui, ó, selecione um idioma. Aí eu vou copiar essa string. Vou colocar também no inglês, eu também preciso colocar no inglês. Vou colocar no espanhol. Só que aqui eu vou traduzir para o inglês. Então vou pegar esse daqui. Vou traduzir esse para o espanhol primeiro. Então esse vai ser para o espanhol. E esse vai ser para o inglês. Esse vai ser para o inglês. Beleza? Eu poderia fazer a mesma coisa com o nosso array de strings. Traduzir ele tanto para o inglês quanto para o espanhol. Eu não vou fazer isso, mas se você quiser fazer, faça até para você treinar essa questão. Bom, a gente já colocou, né, as strings certinho. Então a gente vai passar aqui, ó, o arroba string / selecionar idioma. Eu vou executar o aplicativo agora. Então, quando a gente clica aqui na segunda tela, a gente pode selecionar um idioma. Vou colocar aqui o inglês.
E aí o nosso aplicativo ele foi traduzido para o inglês normalmente. Vou colocar aqui espanhol, ele vai voltar para espanhol. Vou colocar português Brasil, já vai ficar português Brasil. Só que qual o problema? Por exemplo, se eu colocar aqui o inglês, ele vai ficar em inglês normalmente. Só que se eu fechar o aplicativo e voltar novamente, ele volta para espanhol, ou seja, ele não salvou a minha linguagem, né? A gente consegue selecionar aqui normalmente, mas quando a gente fecha a aplicação, ele não salva a linguagem. Bom, você pode salvar a linguagem, existem várias maneiras. Você pode salvar com preferências de usuário, com banco de dados. Se você quiser aprender a fazer isso e muito mais, eu vou recomendar aqui na descrição do vídeo o meu treinamento Android Master. Lá eu ensino você a salvar dados do usuário, a salvar textos e muito mais. Então, se você quiser se aprofundar, se você quiser realmente dar um passo além, eu recomendo o meu treinamento completo Android Master. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de coração que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ranquear esse vídeo no YouTube. Então, gostou do vídeo? Deixa o like, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ative o sininho que toda semana eu estou trazendo conteúdo muito bacana aí no desenvolvimento de aplicativos Android. A gente fala bastante de desenvolvimento Android, eu dou várias dicas, a gente tem vários tutoriais, então tem várias sacadas aí legal. Então, se você é novo, já se inscreve e deixa o seu like também. Eu espero você em um próximo vídeo. Até a próxima!